que a ideia de falha não é um fim, mas é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Olá, sejam bem-vindas, empreendedoras prósperas. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Este é o Fluxo Próspero, um canal que ajudamos mulheres a alcançar o equilíbrio emocional e espiritual em 2 meses para que vocês se tornem empreendedoras de sucesso. Você está no caminho certo para transformar a sua vida. Eu sou Ana Serra, sou mentora e empreendedora há mais de 10 anos e estou aqui para guiar você nessa jornada de transformação. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e clique no botão de inscrição para que você não perca nenhum conteúdo valioso que vai ajudar você a crescer. Hoje vamos falar sobre como superar o medo de falhar. Estava olhando aqui a minha caixa de sonhos, a minha caixa de prosperidade, a minha caixa de sucesso. E aí eu fiquei lembrando como eu tinha medo de falhar. Como eu tinha medo de repente, não conseguir por uma bobagem. E aí, o que acontece quando a gente tem esse medo de falhar? A gente cria barreiras, a gente encontra barreiras e tem medo de empreender, de buscar o sucesso. É um tema que me toca profundamente, porque eu mesma enfrentei esses medos e entendo como eles podem ser paralisantes. E para preparar esse vídeo, eu recorri à psicologia positiva. É isso mesmo. Hoje a gente tem essa psicologia positiva que nos faz pensar nas falhas e enfatiza as forças pessoais nossas, ajudando pessoas a identificar e desenvolver suas habilidades, suas virtudes, como a coragem, a perseverança e a resiliência. Ao reconhecer essas forças, as pessoas se tornam mais capazes de enfrentar desafios e superar o medo de falhar. Então, a psicologia positiva trabalha com o nosso mindset de crescimento. O que é isso? Aí eu fui atrás de uma pesquisadora, que é a Carol Dweck, que ela é muito boa, né? Se vocês tiverem oportunidade de ir e buscar algumas coisas que ela fala, é muito interessante. Por quê? Porque a ideia de falha não é um fim, mas é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. O fracasso é visto como uma parte natural do processo de desenvolvimento e que reduz o medo. Porque quando você sabe que ele está dentro do processo, a falha ou a repetição de algo, isso faz com que a gente se fortaleça. Isso faz com que a gente construa a nossa resiliência. E aí fortalece o quê? As nossas emoções positivas e cultiva a resiliência. A psicologia positiva ajuda as pessoas a se recuperar rapidamente das falhas e manter uma perspectiva otimista. A resiliência permite que as pessoas vejam as falhas como temporárias e superáveis, o que diminui o medo de enfrentá-las. Se a gente tem o foco no propósito, no significado, que é incentivar as pessoas a encontrar aquele seu próprio significado, o seu próprio propósito, dentro das suas emoções. E a psicologia positiva, o que ela faz? Ela reduz o impacto de uma falha e um impacto de uma questão emocional. Quando as ações estão alinhadas com um propósito maior, as falhas são vistas como pequenas pedras no nosso caminho, e não como obstáculos intransponíveis. Esses elementos trabalham juntos para reduzir o medo de falhar, incentivando uma abordagem mais positiva, mais proativa em relação aos desafios da nossa vida. O medo de falhar é uma emoção poderosa que
todos nós já sentimos em algum momento da vida. Quando estamos diante de algo novo, desafiador ou desconhecido, nosso cérebro naturalmente quer nos proteger. Ele não quer deixar a gente passar dor ou desconforto. E o medo de falhar é uma forma de nos manter seguros naquela nossa zona de conforto. Porém, ao mesmo tempo, ele nos impede de explorar novas oportunidades e de crescer. O medo de falhar pode ser paralisante, fazendo com que a gente evite agir, mesmo sabendo que essa ação é necessária para a nossa evolução. Como bem diz Martin Seligman, o fundador da psicologia positiva, não é o que nos acontece, mas a forma como reagimos ao que acontece que faz a diferença. Ontem eu vi um vídeo sobre isso e eu fiquei bastante tocada, porque naquele milésimo de segundo da nossa resposta, vem uma ação, né, vem uma fala, alguma coisa, e a gente tem um momento da resposta. E isso tem um milésimo de segundo. Se a gente conseguisse sempre, nesse milésimo de segundo, saber qual é a forma como a gente vai reagir, a gente consegue superar tudo. Verdade. Depois eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês. O que é importante é entender que não estamos falando de uma cautela saudável, que é essencial para nos ajudar a planejar e calcular riscos. Estamos falando de um medo que se torna uma barreira, que nos impede de agir, de acreditar em nosso próprio potencial. Esse medo, muitas vezes, nos faz subestimar nossas capacidades e nos prende em ciclos de autossabotagem, onde não permitimos avançar, porque estamos sempre focadas no que pode dar errado, em vez de pensar nas possibilidades de sucesso. Entendeu? Por isso que superar o medo de falhar é mais do que apenas um desafio. É uma oportunidade de ouro para crescermos e nos tornarmos versões mais fortes e confiantes de nós mesmos. E se você busca o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual para empreender e se transformar numa empreendedora de sucesso, é importante você encará-lo de frente. Quando enfrentamos esse medo de frente e tomamos medidas para superá-lo, começamos a ver o mundo de uma maneira diferente. O que antes parecia impossível, de repente se torna possível. Enxergamos oportunidades onde antes víamos apenas obstáculos. Essa mudança de perspectiva é um verdadeiro divisor de águas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Lembrando o professor Tal Ben-Shahar, você deve aprender a transformar o sofrimento em crescimento e a falha em aprendizado. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, para a gente poder visualizar melhor esse tema. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Quando comecei a minha jornada de empreendedora, o medo de falhar estava sempre presente. Lembro-me de noites sem dormir, preocupada com as decisões que precisava tomar, com medo de perder o que já tinha conquistado, ou de não conseguir ir além. Mas percebi que cada vez que eu dava um pequeno passo, mesmo com medo, eu aprendia algo novo e fortalecia minha confiança. E foi assim, passo a passo, enfrentando o medo, que eu consegui construir o que eu tenho hoje. Se eu tivesse deixado o medo me controlar, provavelmente não teria chegado até aqui. Lógico que a gente tem medo, né, de falhar. Aí você vai me perguntar, e se eu tentar e falhar? A falha é uma das maiores professoras que podemos ter. Cada vez que falhamos, temos a oportunidade de aprender, de ajustar o curso, de tomar
mais fortes, de nos tornarmos mais fortes, mais sábias. Lembre-se, a verdadeira falha não é cair, mas sim desistir de tentar. O sucesso, muitas vezes, está apenas em uma tentativa de distância. Eu não tenho tempo para lidar com possíveis falhas agora. Entendo que o tempo é precioso, mas o tempo que você gasta se preocupando com o que pode dar errado poderia ser investido em ações que te trazem crescimento, que te fazem crescer. Lembre-se, pequenos passos consistentes podem criar grandes mudanças. Não subestime o poder do progresso incremental. Isso parece difícil demais, né? Tudo que é novo parece difícil no início, mas com o tempo e a prática, você verá que pode enfrentar qualquer desafio. A chave é começar, dar o primeiro passo e confiar no processo. Com o tempo, o que parecia difícil se torna uma segunda natureza e você vai se surpreender do quanto é capaz. Um erro comum que muitas de nós cometemos é evitar qualquer risco por medo de falhar. Essa abordagem pode nos manter numa zona de conforto, mas também nos impede de alcançar nossos verdadeiros potenciais. Quando você evita riscos a todo custo, perde a chance de crescer, de aprender, de experimentar e oportunidades que possam transformar nossa vida, a sua vida. Porque as oportunidades estão aqui. E quando a gente perde esse medo de falhar, elas vêm. E vêm e a gente enxerga. A melhor maneira de lidar com o medo de falhar é enfrentá-lo de frente. Reconheça o medo, mas não deixe de que ele te controle. Use-o como uma ferramenta para se preparar melhor, para aprender mais e para agir com determinação. Comece pequeno, dê passos incrementais, mas continue em movimento. Cada pequeno avanço que você fizer será uma vitória, e cada vitória aumentará a sua confiança. Vamos começar a caminhar em direção ao nosso equilíbrio emocional e espiritual para nos tornarmos empreendedoras de sucesso. Então, bora! Vamos fazer mais um exercício. Hoje quero que você reserve alguns minutos para identificar uma área em que o medo de falhar tem te impedido de começar algo. Pode ser um projeto que você tem medo de iniciar, uma conversa difícil que você está evitando, ou qualquer outra situação. Dê um pequeno passo nessa direção hoje, para você fazer uma pesquisa e escrever uma lista para nós dos prós e dos contras, ou até mesmo falar sobre esse medo com alguém de confiança. O importante é começar. Acho que aqui hoje foi muito bom a gente falar sobre superar o medo de falhar. Olha quanta coisa legal que nos trouxemos aqui. Superar o medo de falhar te ajudará a atingir o equilíbrio emocional e espiritual e permitir que você se torne uma empreendedora de sucesso. O medo de falhar pode ser paralisante, mas superá-lo abre portas para o crescimento e sucesso. Vimos que não se trata apenas daquele medo de cautela, mas sim daquele medo que nos paralisa. É importante que transformemos esse medo em aprendizado e usar cada falha como uma lição. Vimos que ao fazer isso, a confiança e a resiliência aumentam, permitindo que você enfrente desafios com coragem. Eu também quebrei algumas possíveis objeções que você possa ter nesse momento, como as consequências se você falhar, a falta de tempo que nos coloca uma faca no pescoço para acertarmos sempre e a aparente dificuldade de você adotar essa nova atitude. Eu ainda te deixei um exercício simples, identificar uma área em que o medo te impede de avançar
e te desafia a dar um pequeno passo hoje. Espero que essa live tenha sido proveitosa para você. Por isso, já aproveite para me seguir, deixar um like e compartilhar com uma amiga que quer muito empreender, mas ainda está presa pelo medo. Um beijo.